Apocalipse 9. O significado do capítulo mais aterrorizante da Bíblia. O capítulo 9 de Apocalipse é uma das passagens mais desafiadoras e intrigantes das Escrituras. Marcado por imagens vívidas e assustadoras, ele descreve a abertura do abismo e a liberação de forças sobrenaturais que trazem tormento à terra. Este capítulo é um poderoso retrato dos juízos divinos e das consequências espirituais do afastamento de Deus. Vamos analisar os principais elementos. A quinta trombeta, a estrela que cai do céu. O capítulo inicia com o som da quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu à terra e foi-lhe dada a chave do abismo. Apocalipse 9, 1. A estrela caída representa uma entidade consciente, frequentemente interpretada como Satanás ou um anjo caído, conforme paralelo com Isaías 14:12 e Lucas 10:18. Essa estrela recebe a chave do abismo, um lugar de trevas e aprisionamento de espíritos malignos. A chave do abismo simboliza a permissão divina temporária para liberar as forças contidas. Isso destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas, mesmo sobre o mal. Ao abrir o abismo, uma fumaça escura emerge. Abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do poço. Apocalipse 9:2. Fumaça representa a confusão espiritual e moral que obscurece a verdade divina. É o prelúdio da liberação das criaturas que causam tormento. Mirueafes, os gafanhotos do abismo, tormento sobrenatural. Da fumaça surgem gafanhotos descritos como criaturas híbridas e assustadoras. E foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Apocalipse 9:3. Esses gafanhotos têm uma aparência bizarra: rosto humano, inteligência, cabelos de mulher, atração enganosa, dentes de leão, ferocidade, couraça de ferro, invulnerabilidade, caudas com ferrões, capacidade de infligir sofrimento. Eles não causam danos físicos, mas tormento espiritual e psicológico. Este sofrimento atinge aqueles sem o pamicelo de Deus, indicando que os fiéis são protegidos. O tormento dura 5 meses, sugerindo um período limitado, mas intenso, de aflição. Significado espiritual. Esses gafanhotos simbolizam forças demoníacas que atormentam a humanidade espiritualmente, obscurecendo a verdade e causando desespero. Paralelos bíblicos. As pragas de gafanhotos no Egito, Êxodo 10, e o uso simbólico em Joel 1:4 enfatizam o julgamento divino e a necessidade de arrependimento. Seruava, Abaddon, o rei do abismo. Esses gafanhotos têm como líder Abaddon, cujo nome significa destruidor. Tem sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Apocalipse 9:11. Identidade. Abaddon é uma figura poderosa e destrutiva. Alguns teólogos associam-no a Satanás, enquanto outros o veem como uma entidade distinta, subordinada no plano do juízo divino. Conexão cultural. O nome grego Apollyon pode ser uma referência crítica ao culto ao imperador romano e à deificação de figuras humanas, representadas por Apolo, deus das pragas. A sexta trombeta, o exército de 200 milhões. Na sexta trombeta, um exército colossal de 200 milhões é liberado. Solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9:14. Esses anjos lideram um exército que traz destruição a 1/3 da humanidade. As descrições de cavalos com cabeças como leões e caudas como serpentes destacam sua natureza sobrenatural e destrutiva. Símbolos. Este exército pode simbolizar a guerra espiritual e a destruição que resultam do endurecimento do coração humano contra Deus. Propósito.
Mesmo em meio à destruição, o objetivo final é levar a humanidade ao arrependimento. Porém, o capítulo termina com um lamento sobre a obstinação humana. E os outros homens não se arrependeram de suas obras das mãos. Apocalipse 9:20. Última Ossos. Reflexões teológicas. 1. O controle soberano de Deus. Mesmo em meio à escuridão e tormento, Deus é soberano. Nada acontece fora de sua permissão. A gravidade do afastamento de Deus. O capítulo ilustra as terríveis consequências de rejeitar a Deus e abraçar o mal. A chamada ao arrependimento. Os juízos, embora assustadores, têm um propósito redentivo: levar a reflexão e a volta para Deus. Apocalipse 9 é um chamado para considerar seriamente as escolhas espirituais e entender a magnitude da batalha entre o bem e o mal. Ele nos lembra da necessidade de buscar o selo de Deus, a marca de proteção e redenção que nos assegura em meio aos desafios do juízo final. Cameruf, a sexta trombeta, um chamado ao arrependimento em meio ao juízo. Apocalipse 9 continua a revelar as dramáticas visões do apóstolo João, descrevendo eventos associados à sexta trombeta. Esse momento é marcado pela liberação de forças destrutivas previamente contidas, destacando a gravidade da rebelião espiritual e as consequências inevitáveis do afastamento de Deus. Os 4 anjos no rio Eufrates, guardiões de destruição. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 ângulos do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9, 13 a 14. Os 4 anjos, que estavam amarrados junto ao Eufrates, simbolizam forças destrutivas, mantidas sob o controle divino até o momento exato de sua liberação. O significado do rio Eufrates. Este rio é historicamente e simbolicamente significativo. Ele marcava a fronteira entre o povo de Deus e as nações hostis no Antigo Testamento. No contexto apocalíptico, representa uma barreira espiritual, cuja quebra sinaliza a expansão de um conflito global. Os anjos amarrados. O fato de estarem amarrados sugere que sua atuação é limitada e que só agem sob ordem direta de Deus. Isso reforça a soberania divina sobre o mal, mesmo em tempos de juízo. A precisão do momento, hora, dia, mês e ano, evidencia que os eventos do Apocalipse não são aleatórios, mas seguem um plano detalhado e ordenado por Deus. O exército de 200 milhões, a face do juízo. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Apocalipse 9:16. João descreve um exército imenso, com características sobrenaturais. Os cavalos tinham cabeças como de leão, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. As caudas eram como serpentes, com cabeças que causavam dano. Apocalipse 9:17 a 19. Interpretações possíveis. 1. Força militar literal. Alguns interpretam o exército como uma representação de poderes militares humanos, potencialmente de alianças globais. O número gigantesco, porém, sugere que não se trata de uma força militar comum. Representação espiritual. Outros enxergam esse exército como uma personificação de forças demoníacas, liberadas para realizar um juízo devastador sobre a humanidade. A descrição híbrida reforça sua natureza espiritual e sobrenatural. Impacto do juízo. O exército causa a morte de 1/3 da humanidade, um evento sem precedentes. Em termos modernos, isso significaria a morte de mais de 2 bilhões de pessoas. Esse juízo, embora severo, é mais uma advertência divina. Ele ressalta que Deus ainda dá oportunidades de arrependimento ao restante da humanidade. Conexão com o contexto atual. O Eufrates secando.
Apocalipse 16 menciona que o rio Eufrates secará para permitir a passagem das tropas do Anticristo na Batalha de Armagedon. Atualmente observamos o Eufrates enfrentando uma redução drástica de fluxo devido a mudanças climáticas e intervenções humanas, especialmente no Iraque. Embora o evento atual possa não ser o cumprimento direto da profecia, é um lembrete poderoso de que o mundo está em constante mudança, preparando-se para os eventos finais descritos na Bíblia. Reflexões teológicas. 1. Soberania divina. A precisão nos tempos e ações reflete o controle absoluto de Deus sobre todos os eventos. Nada acontece por acaso. Justiça e misericórdia. Mesmo em meio a juízos terríveis, Deus permite que parte da humanidade sobreviva, indicando seu desejo de arrependimento e reconciliação. Urgência do arrependimento. O texto ressalta que a rebelião contra Deus não permanece impune. Os eventos do Apocalipse são um alerta final para que a humanidade se volte a Ele. Esperança em meio ao juízo. Apesar das imagens assustadoras, o propósito do capítulo não é apenas revelar destruição, mas convidar à reflexão e ao despertar espiritual. Para os cristãos, ele carrega a certeza de que Deus é soberano e que, no final, o bem triunfará sobre o mal. O chamado é claro: enquanto houver tempo, Deus oferece a oportunidade de arrependimento e redenção. A mensagem central de Apocalipse 9 é que o julgamento divino, por mais terrível que pareça, é sempre temperado pela misericórdia